Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. É o momento em que deixamos Deus nos falar. Liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Já estamos no mês de julho, mês 7 do ano de 2020. A liturgia da palavra é veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, 2 de julho de 2020. Nesta quinta-feira, a cor dos paramentos litúrgicos é verde, é a cor do Tempo Comum. Vamos à primeira leitura? Leitura da profecia de Amós, capítulo 7, versículos do 10º ao 17. Então, capítulo 7, versículos do 10º ao 17. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada e Israel será deportado de sua pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel e não insinues palavra contra a casa de Isaque. Pois bem, isto diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade. Teus filhos e filhas morrerão pela espada. Tuas terras serão tomadas e loteadas. Tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a palavra firme e forte de Amós. Não é fácil, hein? Amós é direto. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 18. Os versículos são o 8º, o 9º e o 10º, também o 11. O refrão é o 10º-B. Este é o refrão. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vamos repetir? Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente.
Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Repitamos: os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. E agora, vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, nesta quinta-feira, 2 de julho de 2020. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 1º ao 8º. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, vamos refletir agora sobre os textos bíblicos de hoje. Primeiro, a leitura de Amós, capítulo 7, versículos do 10º ao 17, a profecia de Amós. Ouvindo Amós denunciar o santuário do rei, Amazias, o sacerdote responsável, percebe que o profeta está ameaçando a ordem estabelecida, pouco lhe importando se a crítica e condenação vem da parte de Deus ou não. Amazias procura abafar a subversão, mandando que Amós se retire do país. E Amós lhe responde que não pertence aos grupos proféticos que vivem subordinados às autoridades e que profetizam de acordo com o interesse dos grandes. Pelo contrário, Amós diz que era um simples criador de gado. Se agora está profetizando, é por ordem do próprio Deus, e unicamente a ele deve obedecer. A seguir, diz que o próprio sacerdote Amazias será testemunha do castigo anunciado. Olha, e é um castigo forte, né? Vocês viram? Pois é, Amós é ferino em suas críticas. Aliás, as críticas que vêm de Deus. Os profetas são mensageiros de Deus. Olha, agora temos o Evangelho de São Mateus, que trata desse paralítico que Jesus curou. Vamos ver aqui um comentário da edição pastoral da Bíblia Sagrada, que diz:
Só Mateus acrescenta na conclusão as palavras "por ter dado tal poder aos homens". Desse modo, o episódio se torna a apresentação do poder de perdoar, que é entregue à comunidade da igreja. Bem, nós temos uma compreensão maior aqui desse texto, desse poder de perdoar, que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 18. Quando um irmão peca, prejudicando o bem comum, a comunidade age com prudência e justiça, procurando corrigir o irmão. Reunida em nome e no Espírito de Jesus, a comunidade tem o poder de incluir ou excluir pessoas do seu meio, e a missão dela, porém, não termina com a exclusão do pecador. A comunidade deve procurá-lo, como o pastor que sai em busca da ovelha perdida. Então, se alguém está em pecado, a comunidade da igreja também tem que admoestá-lo, mas tem que procurá-lo também. Não é só excluir o pecador. Ainda sobre este episódio de hoje, segundo os antigos, a doença era causada pelo pecado. Nós temos aqui um paralítico que Jesus curou no evangelho de hoje. Então, segundo os antigos, a doença era causada pelo pecado, e para libertar o homem, Jesus vai direto à raiz. O pecado invisível, que causa os males externos e visíveis. A oposição a Jesus começa. Os doutores da lei, os escribas, os mestres da lei, só se preocupam com teorias religiosas e não em transformar a situação do homem. A ação de Jesus é completa. É um dizer e fazer que cura por dentro e por fora, fazendo o homem reconquistar a capacidade de caminhar por si. Olha, uma boa reflexão sobre o episódio de hoje. Né? Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Jesus curou os pecados e curou o paralítico fisicamente também. Agora vamos ao santo do dia, porque é sempre importante falarmos sobre o santo do dia, que são exemplos para a nossa vida. Em nossa comunidade da Igreja Católica Apostólica Romana, acreditamos que os santos estão em comunhão com Deus, porque fizeram o bem aqui na Terra. Eles seguiram o exemplo de santidade. Você encontra estes vídeos sobre a liturgia no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Agora eu tenho também um instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 2 de julho. Santo Otão de Bamberg. Otão era natural da Polônia. Viveu lá pelo ano 1000 e desde pequeno sentia um chamado para ser missionário. Viveu na Pomerânia, no norte da Polônia. Criou obras de evangelização e fundou mosteiros. Santo Otão, que viveu na Pomerânia, ele teve uma vida voltada para manter a doutrina cristã na íntegra, contra todo tipo de distorção. Tornou-se bispo da cidade de Bamberg, na Pomerânia, e usava como lema de seu governo a doutrina da fé. Santo Otão fundou várias casas e mosteiros. Foi canonizado pelo Papa Clemente III em 1189. Bem, só a título de informação, aqui no Espírito Santo, de onde eu falo,
tem uma comunidade de pomeranos, principalmente em Santa Maria de Jetibá. Parabéns vocês de Santa Maria, que tem um santo, Santo Otão de Bamberg, que viveu na Pomerânia. Santo Otão, rogai por nós. Hoje também comemoramos, tem outro santo no dia de hoje, que é um santo importante. São Bernardino Realino Presbítero. A cidade de Lecce teve um privilégio de haver eleito o próprio santo protetor, não só antes que fosse proclamado santo oficialmente pela igreja, mas até mesmo antes que o protetor em questão deixasse esta vida. De fato, antes que o piedoso jesuíta Bernardino Realino morresse, o Conselho Municipal de Lecce foi à cabeceira do moribundo para pedir-lhe aceitar oficialmente a proteção da cidade. Provavelmente os cidadãos de Lecce, que tiveram a sorte de hospedar um santo homem procurado por discípulos de todas as partes da Itália, temiam que a proteção do futuro santo fosse reclamada pela cidade de Capri, onde Bernardino Realino nascera em 1º de dezembro de 1530. Nos seus anos de juventude, Bernardino colheu lisonjeiros sucessos literários, frutos de vivo amor aos estudos humanísticos, iniciados entre as paredes domésticas, sob a guia de bons preceptores e prosseguidos primeiro em Módena, na academia, depois na Universidade de Bolonha, onde frequentou por 3 anos os cursos de filosofia e medicina, para passar depois aos de direito civil e eclesiástico, nos quais se doutorou em 1556. Pela brilhante carreira administrativa empreendida sob a proteção do governador de Milão, a quem seu pai prestava serviço, Bernardino Realino pode ser invocado como protetor de certas categorias de cidadãos que julgam poder contar com poucos santos. Bernardino foi, de fato, prefeito em Felizano de Monferrato. Para garantir a imparcialidade da administração da cidade, o prefeito era importado de outras regiões. Foi advogado fiscal em Alexandria. Em seguida, de novo, prefeito de Cassini. Depois, pretor em Castel Leone. E, por fim, desceu a Nápoles na qualidade de auditor e lugar-tenente-geral. As imagens devocionais do santo nolo representam recebendo o menino Jesus nos braços. Foi, de fato, após a aparição de Nossa Senhora e do menino Jesus que Bernardino abandonou a brilhante carreira administrativa para abraçar a Companhia de Jesus em 1564. 3 anos depois, recebeu a ordenação sacerdotal e foi nomeado diretor espiritual e mestre dos serviços. Enviado a Lecce em 1574 para a fundação de um colégio, permaneceu nesta cidade até a morte, ocorrida em 2 de julho de 1616. Eleito, como dissemos no começo, protetor da cidade antes da morte, foi beatificado em 1895 por Leão XIII e canonizado por Pio XII a 22 de junho de 1947 e proposto como exemplo de educador. São Bernardino Realino, rogai por nós. 2 santos que falamos hoje, Santo Otão de Bamberg, também rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar, hein, gente? Amigo e amiga, esteja preparado. Arrependa-se dos seus pecados. O arrependimento é essencial para a sua salvação. Peça perdão a Deus e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na vinda de novo de Jesus.